Deus é o cumpridor das suas promessas, o Senhor é fiel e o Senhor se manifestou no mundo. Essa é a mensagem de hoje, sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou ler o texto que anuncia a vinda dele. Um texto de uma profecia do profeta Isaías, que fala sobre a vinda do Senhor Jesus 700 anos antes dele vir. E está escrito assim em Isaías capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 2 até o verso 9, ou até o verso 7. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, a esses resplandeceu a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o restabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para todo sempre. É o zelo do Senhor dos Exércitos que fará isso. Amém. Essa é a leitura. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente tratar do texto. Senhor Deus, o Senhor é todo-poderoso, e é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos reunidos, oferecendo a Ti o nosso culto, e também, Senhor Deus, para celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador, e os efeitos no nascimento do nosso Senhor e Salvador, dos quais nós já desfrutamos, e imploramos, em nome dEle mesmo, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor edifique nosso coração na Tua presença, que essas bênçãos que estão descritas aqui nesse texto estejam presentes na vida de todos nós. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. O texto começa dizendo que existia uma realidade. O povo andava em trevas. O que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo? É a solução para o maior de todos os nossos problemas. O povo andava em trevas, na escuridão. Não sabia que existia Deus, não o conhecia. Estava afastado dele por causa dos nossos pecados. Não temos esperança sem salvação. Não temos esperança sem Cristo. Então o texto começa dizendo: o povo estava em trevas, mas não precisa estar mais. Por quê? Porque viu grande luz. E qual foi a luz? Qual é a luz que está sendo anunciada aqui? O próprio Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, Ele tem compaixão de nós, Ele nos ama, Ele ama a sua criatura, Ele se afeiçoou conosco, e Ele não permitiu que nós continuássemos em trevas. Nós não podíamos resolver o nosso problema do nosso pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Da nossa parte, nós não podemos alcançar Deus. Então Deus inverteu. Nós não podemos, mas Ele pode. E como Ele fez isso? Como que a luz de Deus foi vista? A segunda pessoa da Trindade, o Filho, porque Deus é um só, que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho, em obediência ao Pai, esvaziou-se da sua glória eterna. Ele abriu mão da plenitude
E ele, em obediência ao Pai, fez-se homem como um de nós. Aquele menino que nasceu lá em Belém da Judéia, quando Israel estava sendo dominada pelo Império Romano, sob o reinado do rei Herodes, nasceu da Virgem Maria, um ato de milagre de Deus. Aquele menino é o próprio Deus, Criador de todas as coisas, descendo do céu, fazendo-se homem, igualzinho a todos nós, sujeito aos nossos sofrimentos, experimentou o que é dores, ele sabe o que você passa, e ele se fez homem, e por ser uma pessoa real, ele precisou nascer naquela data que nós estamos comemorando agora, da Virgem Maria, um ato de milagre, um ato de beleza, um ato de simplicidade. Deus da glória desceu do céu, fez-se homem em humildade, abriu mão da sua glória, do seu poder, desceu entre nós para ser o Cordeiro que foi enviado por Deus para tirar os pecados do seu povo, resolver o problema que nós não podíamos resolver, do nosso pecado e da nossa separação de Deus. Eu, você, não podíamos subir até Deus, então Deus desceu até nós. Eis o nascimento do Senhor Jesus. É isso que o texto está profetizando aqui e já se cumpriu. A luz foi dada ao mundo, foi dada aos homens. E como nós somos iluminados? Pela pregação do Evangelho, conhecendo ao Senhor Jesus por meio da pregação. Quem é esse que desceu do céu? É esse que o Evangelho anuncia. Ele veio para salvar o seu povo. Deus glorioso, todo-poderoso, fez-se homem, foi amparado por uma mãe jovem, foi amamentado, foi educado como todos nós, sofreu dores para carregar os nossos pecados na cruz. Jesus nasceu e ele tinha um destino certo, a morte na cruz, para morrer no nosso lugar, para que nós recebêssemos a vida que ele veio nos dar. É uma substituição. Nós não podíamos subir até Deus, Deus desceu até nós. Nós não podíamos resolver o problema dos nossos pecados, Deus resolveu no nosso lugar e atribuiu a nós as bênçãos que pertenciam a Cristo desde toda a eternidade. Ele abriu mão da sua glória para se fazer homem, veio até nós, para que nós recebêssemos aquela glória que sempre pertenceu a Ele. A comunhão com Deus, as glórias de uma vida eterna, desfrutar de um amor que não pode ser perdido, ser filho de Deus, ser salvo, ser perdoado, ter a sua vida amparada pelo Todo-Poderoso. Ele nos deu o que pertencia a Ele, e nós colocamos sobre Ele o que pertencia a nós: o pecado, a falta de esperança, a perdição. Era trevas, mas a luz se manifestou naquele menino. E o texto continua: o povo que andava em trevas viu grande luz. Nós vemos a Cristo pelo Evangelho. Nós vemos ao Senhor Jesus pela pregação da palavra. Inclusive o Senhor Jesus disse isso também. Mais bem-aventurados são aqueles que não me viram pessoalmente, mas que creram. Nós que estamos aqui reunidos e vemos o Senhor pela fé, pela pregação da palavra, recebemos a palavra de Deus no nosso coração, e isso é essa iluminação que o texto está falando. Então nós fomos iluminados. Aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ato de Deus, ato da glória de Deus, do seu amor, da sua misericórdia. Ele veio até nós para nos iluminar com a graça de ter enviado o seu Filho unigênito para nos salvar, seu único Filho, até então o único, mas por causa dos atos dele, nós agora também fomos feitos filhos de Deus. E o texto continua: porque tu, agora é o profeta falando com Deus,
nos atos de Jesus, Deus quebrou o jugo que pesava sobre nós, a condenação que estava sobre nós, a falta de esperança que pairava sobre nós, o fato de nós estarmos perdidos. O texto diz: Deus quebrou, porque Cristo pagou o preço por isso. O sangue dele foi derramado para que nós tivéssemos vida. Tu quebraste a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Aqui é uma comparação. O povo do Antigo Testamento vivia em guerra com outros povos, muitas vezes povos opressores. E aqui é feita essa comparação. Nós vivíamos em guerra, nós vivíamos oprimidos, nós não tínhamos esperança. Existia uma força sobre nós maior do que nós, que o texto está dizendo que oprimia nossos ombros, nos escravizava. O pecado, a falta de esperança, a falta de perspectiva. Deus quebrou. E como Deus quebrou? Quando Jesus veio ao mundo. Aquela é a solução perfeita, completa. O Salvador chegou. Deus habitou entre nós. E quando o Senhor Jesus habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O mundo estava sendo iluminado e continua sendo iluminado pela verdade que Ele nos trouxe. O Senhor veio para nos salvar e sua obra está consumada. Ele quebrou esse jugo que o texto está dizendo. Você, eu, nós não precisamos mais estar perdidos. Você, eu, não precisamos mais ser escravos do pecado. Nós não precisamos mais não ter esperança. Existe uma esperança na nossa frente, uma porta aberta, um caminho aberto pelo Senhor. E está lá, e o Senhor clama: entra por Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não anunciamos uma esperança hipotética do futuro. Nós anunciamos uma esperança real que já se cumpriu. Jesus não vai nascer, Ele não virá, Ele veio, só que Ele retornará para buscar o seu povo. Ele já veio. A esperança verdadeira está diante de todos nós. Nós celebramos o Natal, não é porque é uma data comercial, não é pelas festividades, embora tudo isso tenha o seu valor. Nós celebramos o Natal porque a esperança é real. O Senhor veio e existe salvação para você, existe salvação para mim. Glória a Deus. Então Ele quebra o opressor. E o texto diz também: toda bota com que o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimados. De novo, ilustrações de guerra. As guerras do nosso coração, as guerras de pessoas contra pessoas. Nós estamos anunciando o príncipe da paz. Ele resolve nossas guerras, nossos conflitos. Ele nos dá uma direção verdadeira. Ele faz saber que nós não precisamos lutar pelas coisas com que os homens mundanos lutam. Nós estamos debaixo da sua graça e debaixo da sua paz. Não estamos mais em guerra. Nós somos agentes da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. E o texto continua: tudo isso por quê? Existe uma razão. Não é o que você faz, não é o que eu faço. O motivo dessa guerra cessar, o motivo dessa luz chegar ao mundo, está escrito no verso 6. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, filho de Maria, entregue em confiança para José criar. O governo está sobre os seus ombros. O Senhor Jesus carrega nos seus ombros o governo, a começar da cruz. A cruz entre nós foi o seu trono. Foi ali que Ele começou o seu reino sobre nós, pago com alto preço. E Ele é o sustentador do reino. Você, sendo participante das glórias de Deus, do amor de Deus,
É pelo que Jesus fez. O governo está nos seus ombros. E o seu nome, o texto então fala os nomes dele. Maravilhoso Conselheiro. O Senhor Jesus tem as palavras de vida. Ouça-o. Ele é um maravilhoso conselheiro. Da sua boca procede vida. Da sua boca jorram rios de água viva. Quem beber do que ele dá, nunca mais terá sede. Quem receber da sua paz, não terá mais guerra no seu coração, porque a paz que ele dá não é como o mundo dá, é uma paz que excede todo entendimento. Ouça o Senhor. Ele veio para trazer mensagem de amor, de esperança, mas também de juízo. Ele é o juiz de toda a terra, mas para aqueles que crerem, a palavra dele é um conselho maravilhoso, palavras de vida. Outro nome dado ao Senhor Jesus: Deus forte. Eu sou fraco, Cristo não é. Nele eu estou confiado. Nele a minha vida está entregue, as mãos fortes dele não nos desamparam. Ele é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, e ele é poderoso. Nada pode deter os planos do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Por que invocar falsos deuses? Por que invocar a outras coisas? Busque a Cristo. Ele te ouvirá. Ele é poderoso. Ele é suficiente. Deus forte. Não confunda aquele menino com alguém frágil. Ele veio na forma humana, ele é homem, e ele veio para morrer. Só que aquele menino é o Todo-Poderoso. Deus se esvaziou nele, mas agora ele está vivo, reina, ele governa sobre todas as coisas. Ele ressuscitou e ele vela pelo seu povo. Deus forte. Outro nome que o texto diz: Pai da eternidade. Nele está a vida eterna. Ele é eterno. O Senhor Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que nasceu naquele bebezinho, mas ele é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele não foi criado, ele é Deus eterno, e ele concede vida eterna àqueles que se refugiam nele. Outro nome que o Senhor Jesus tem: Príncipe da Paz. Ele é aquele que veio estabelecer um reino debaixo da autoridade de Deus Pai, e do qual nós somos convidados a fazer parte, onde reina a paz. É impossível não reinar a paz no reino do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Quem pode pelejar contra ele? O texto começa falando das nossas guerras. Por que as guerras cessam? Porque o Deus forte se manifestou. Nada pode contra ele, e com ele nós temos paz. Então, eu gostaria de deixar com vocês essa mensagem. Quem é aquele menino que nasceu no Natal? Aquele menino não é uma opção dentre tantas para as pessoas se devotarem. Não é uma figura para decorar presépio. Não é um personagem para criar uma data comemorativa comercial. É Deus que veio ao mundo para salvar o seu povo. A luz brilhou, não precisa mais continuar em trevas. E mais, o texto continua dizendo que esse seu governo aumenta, ele se multiplica. Você que foi iluminado pelo Senhor Jesus, ao recebê-lo, ao receber o seu evangelho, você é um multiplicador do seu reinado. Na medida em que você leva adiante a graça do Senhor Jesus, outros também participarão desse reino de paz, de amor e que é eterno. Que o Senhor abençoe todos nós. Que você tenha um Natal maravilhoso junto dos seus, mas lembra do teu Senhor. Prioriza Ele. Ame-o. Ouça-o. Ele é maravilhoso conselheiro. E você jamais será confundido. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém.